Os candidatos de alumínio, dia 9, doutora Ana Paula, e dia 10, Eduardo, da delegacia. Todos os candidatos foram convidados e o único que não demonstrou interesse em participar é o atual prefeito de Alumínio, Bimbão, que avisou, a sua assessoria informou, que nos dias 9, 10 e 11, datas destinadas aos candidatos de alumínio, ele já teria compromissos, então não poderia participar. Os outros candidatos confirmaram participação e interesse e depois foram confirmando as datas. A gente já tem aí as confirmações hoje do Vanderlei da Qualis, será o nosso primeiro, amanhã Cláudio Góes, segunda Ronaldo Alves, terça Monte Belo, quarta o Guto e na quinta o Carlos André Panzarino. Mas vamos começar com o nosso candidato aqui para a gente saber aqui da sua participação, da sua opinião. Primeiro, Vanderlei da Qualis. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigado por você abrir um espaço na sua agenda tão apertada nesse período eleitoral para vir bater um papo aqui com a gente. Tudo bem, Vanderlei da Qualizer? Tudo bem? Tudo bem, Vander. Eu que agradeço aí o convite, né? A oportunidade da gente estar aqui conversando. O seu programa é um programa que ele é muito respeitado, todo mundo gosta, tem uma visibilidade muito boa. E muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Gente que agradece. Nós temos aqui na mesa, hoje, guardando todas as distâncias regulamentares, felizmente a gente está vivendo esse momento complicado de pandemia, mas conosco aqui na mesa, com muita alegria, a Simone Júdica, hoje presencial aqui, o Alain Viane. Boa tarde, Simone, prazer em recebê-la. Boa tarde, Vander Luiz, boa tarde, Alain Viane. Boa tarde a toda a nossa equipe, ao nosso convidado de hoje, Vanderlei da Qualizer, e é um prazer poder, após tantos meses participando à distância, vir agora pessoalmente para essa rodada de entrevistas dos nossos candidatos a prefeito. É isso aí. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Vander, Simone, Vanderlei. Prazer estar com a Simone aqui, primeira vez aqui com a gente no estúdio. Espero que seja um bate-papo legal com o candidato Vanderlei, que possa expor as suas ideias para a população de São Roque. E esse é o nosso objetivo, né? Às vezes o pessoal fala, quando vai ter uma entrevista, tem que partir para cima, vai ter briga, vai ter sangue. Não, a gente quer falar de programa de governo, candidato falar um pouco das suas experiências, e aí você na sua casa, você vai terando as conclusões, e claro que na medida do possível a gente vai caixando as nossas perguntas. E a gente vai começar falando sempre com os candidatos dessa maneira. Vanderlei, por que você quer ser candidato a prefeito de São Roque? Como é que veio essa ideia, Vanderlei? Vander, bom, primeiro também quero agradecer e deixar um abraço aí para a Simone, né, para o Alain e para todos aqui do Giro Mix. Bom, na verdade tudo começou assim, a questão de uns 2 ou 3 anos atrás. Na minha vida eu me considero assim um vencedor, né? Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, né? A gente vem lá de uma família muito humilde, sempre comecei a trabalhar com 7 anos de idade, muita luta, né? Passei por várias etapas da vida, fui gari, agente funerário, né? E durante todo esse período eu sempre, né, apesar das falhas da gente, que a gente é humano, né, eu sempre tive uma vivência assim com Deus. É o meu jeito de ser, né? Até peço desculpas, né, porque eu sei que algumas pessoas às vezes têm outra religião e tudo, né, mas eu sou cristão. Deus para mim é a essência da minha vida. Não significa que eu sou perfeito, né, porque eu sou humano. E a gente vem acompanhando o dia a dia, a vida, as coisas, né? E no escritório a gente acaba atendendo muitas pessoas, né? E a gente começa a observar algumas dificuldades, né? O pessoal atrás de emprego, às vezes passando necessidade, às vezes é um remédio que não tem condição de comprar, enfim. E as coisas, né? Eu nunca, de fato, assim, nunca fui político, é a primeira vez que eu estou filiado a um partido. Nunca gostei assim de política, né? Mas chegou uma hora que isso aí foi apertando no meu coração, né? Porque você começa a parar e pensar, né? Por que a gente está aqui, né? Qual é o significado da vida? Será que a gente está aqui só para a gente fazer a nossa parte, a gente trabalhar, lutar, vencer na vida? Será que a gente não tem uma responsabilidade com a sociedade, com as pessoas que estão ao nosso lado?
Então isso aí foi apertando muito, né? E eu até contei no dia que o André estava fazendo a entrevista, né? O caso de um menino de 16 anos que foi no escritório, estava procurando emprego. E esse menino ele chorou bastante porque ele falou que ele entregava currículo em todo lugar, não conseguia emprego, né? E isso foi uma das coisas que apertou bastante para mim, né? Porque eu estava na minha sala, eram umas 9 horas da noite, geralmente eu fico até mais tarde. E aí eu comecei a parar e pensar na vida, né? E parece que assim, como se Deus estivesse perguntando para mim, fala assim, né? Poxa, legal a sua mesa, né? Legal a sua sala. Poxa, você venceu, né? E aí? Né? E aí, essa é a pergunta que eu acho que todos nós precisamos, às vezes, responder, né? Como eu falei, assim, eu não sou político, política eu acho assim difícil, né? A gente tem enfrentado algumas coisas, visto algumas coisas, e às vezes a gente fica até chateado em relação a isso aí. Mas essa pergunta, e aí, né? Por que a gente está aqui, né? Será que a gente não pode fazer nada de melhor pelo nosso semelhante? Então, esse foi um dos motivos, né? E aí a política, eu acho que é o melhor caminho para que você possa fazer alguma coisa a mais pelo teu próximo. Muitas pessoas perguntaram para mim, falaram, viu, mas por que você não saiu candidato a vereador? Porque, sinceramente, eu até, por mim, nem teria saído candidato, né? Mas a gente foi montando, foi surgindo, foi montando um grupo, né? E o pessoal falou, não, você é o nosso candidato a prefeito, você tem que ser o candidato a prefeito, né? E aí foi indo, eu, né, como cristão, eu busquei de Deus, né, se realmente eu deveria fazer isso aí, e eu senti no coração que eu tinha que fazer isso aí. Porque às vezes, né, falar assim, poxa vida, mas você está competindo com o Cláudio, com o Guto, né, com as pessoas muito competentes, o pessoal conhecido, né, e tal. Eu falei, puxa, é verdade, né? Você tem ciência que você está participando de uma eleição e a possibilidade de você ganhar é mínima? Eu falei, tudo bem, mas eu quero fazer a minha parte, que eu acho que esse é o segredo da vida. Não é só vencendo, às vezes, uma batalha que você ganha, né? A gente, às vezes, ganha na consciência, você fazendo a sua parte, tentando pensar no próximo e fazer o que é necessário. Legal, Vanderlei da Qualizer fazendo a apresentação. Simone, você tem a primeira pergunta pro Vanderlei da Qualizer? Tenho sim. Vanderlei, dentro de toda essa experiência que você relatou, fica uma pergunta. Tudo isso se tornou um sonho a ser concretizado, mesmo que a longo prazo, que é se tornar prefeito de São Roque, porque nós sabemos que nem sempre, nas primeiras tentativas, os candidatos conseguem. Nós temos, até na história de São Roque, história recente, em que os prefeitos eles foram candidatos mais de uma vez, até que conseguiram obter a vaga. Então, dentro dessa experiência que você está relatando, será que já se tornou um sonho a ser concretizado para o Vanderlei da Qualizer? Eu quero ser prefeito de São Roque, mesmo que não agora, depois? Ou é uma tentativa que, se não for bem sucedida agora, ficará como mais uma experiência na sua vida? Bom, isso aí acabou virando um sonho, né? Isso aí foi entrando no coração, então hoje eu quero ser prefeito de São Roque. Eu quero poder contribuir para a cidade, né? Mas acima de tudo, né, eu como cristão, eu sempre coloco assim, me coloco à disposição, né? Que às vezes não é que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus, né, e da população de São Roque. Se eles acharem que eu tenho competência, capacidade, eu estou à disposição. Eu volto a dizer em relação aos candidatos, né, tenho uma boa amizade com todos eles, tenho um profundo respeito por cada um deles, indistintamente. E eu acho assim que a gente tem que se colocar à disposição, né? Eu falo assim, como eu já passei para vocês a minha história de vida, né? A gente trabalhou na roça, já fez de tudo na vida, já sou empresário, graças a Deus, né? Hoje a gente tem um escritório, a gente atende lá muitas empresas, nós chegamos a ter em torno de 48 funcionários já no escritório, com essa crise reduziu um pouquinho. Então a gente tem um espírito empreendedor, um espírito de luta, né?
de acreditar e ir para frente, né? E eu acho que às vezes o que para nossa cidade eu acho que precisa é realmente isso aí, é um espírito empreendedor, alguém que olhe para a cidade e fala assim, poxa, o que a nossa cidade precisa, né? E o que a gente consegue fazer para que a gente consiga atender essas demandas, né? Então isso aí foi entrando no coração. Se eu falar para vocês assim que política para mim tudo é muito novo, né? Embora eu tenha ajudado no processo de campanha o Arnaldo Jardim e o Edson Geriboni, né? Mas estou aprendendo. Só diga uma coisa, na eleição passada ou nas outras eleições aqui em São Roque, eleições municipais, se ficou neutro ou esteve com alguém? Na verdade eu fiquei neutro, né? Nas eleições escritório de contabilidade, né? A gente tem uma especialização em prestação de contas eleitoral. Então, na época do Daniel, a gente fez todo o trabalho de prestação de contas eleitoral para ele, né? Na primeira campanha. Na segunda, a gente deu um suporte para o Lineu e fez a parte contábil, mas assim, só estritamente profissional. Vamos lá, Alan Vianney. Até pegando um gancho em cima do que a Simone perguntou e você falou sobre empreendedorismo, aqui está prefeito empreendedor. A minha pergunta é em relação a empregos, né? A gente está passando por uma pandemia onde muitas pessoas perderam seus empregos, até com dificuldades com o comércio. Caso você ganhe, o que trazer de novo para São Roque para fomentar essa área dos empregos na cidade? Então, eu não sei se vocês estão a par, né, mas a nossa prefeitura ela está com déficit, né, pelo menos no site da transparência, ela estava com um déficit de 6 milhões e pouco no mês 8, né, tem uma previsão de 35 milhões de déficit durante esse ano. Né? E esse ano a gente sabe que todo mundo ainda está recebendo seguro emergencial, tem alguns auxílios aí do governo, ou seja, o ano que vem vai ser um ano realmente difícil. Né? Então, o nosso projeto, né, o nosso plano de governo, até é um pouco diferenciado em relação aos demais, porque a gente fala como a gente vai trabalhar para conseguir ter recurso para atender as demandas, né? Porque, de fato, né, as demandas todos nós sabemos. E se a gente não souber, é muito fácil a gente descobrir, né? Porque tem um monte de ideia aí, bastante gente, né? E, enfim... Posso continuar? Pode continuar assim, tá, perdão, eu que atrapalhei desculpa, você. Desculpa. Então, o nosso plano de governo, a gente dividiu ele em 3 pilares, né? O primeiro pilar, a gente fala de gestão de recursos, né? O que acontece? A prefeitura, ela tem lá as contas mensais, e a gente sabe que muita coisa pode ser reduzido e fazer sobrar dinheiro, né? Por exemplo, a gente fala aí da questão do pessoal do cargo de confiança, né? A gente sabe que em todas as campanhas, às vezes tem algumas trocas de favores e tal, né? E a pessoa acaba lá, o candidato acaba enchendo a prefeitura de cargos de confiança. E isso acaba deixando o município mais deficitário ainda, né? No nosso caso, por exemplo, o que a gente fez? Todo o nosso trabalho de campanha, a gente está fazendo tudo com recursos próprios, né? Então não é fácil, a gente vê aí a nossa diferença de campanha em relação ao pessoal, mas é isso aí, eu acho que é princípio. Vamos fazer com aquilo que a gente tem, porque se a gente ganhar e chegar lá, a gente não vai ter esse compromisso de encher de cargos de confiança. Vamos ter a quantidade de pessoas certa para o cargo certo. Queremos registrar, estamos batendo um papo aqui com o Vanderlei da Qualizer, candidato a prefeito pelo partido Avante, prefeito de São Roque. E hoje a gente tem aqui no estúdio a Simone Júdico, o Alan Vianney, por uma questão aqui de distanciamento, tudo. Nós não temos aqui no estúdio a presença do nosso José Fernando Rabechini, mas ele mandou aqui algumas questões. O nosso querido Felipe Angelus, que é um sociólogo lá do São Roque Dados, está fazendo um levantamento aí de várias questões eleitorais, também mandou pra gente aqui sugestões. E o André Rosa, que é meu filho, que está fazendo entrevista toda hora aí, né?
Nem em casa eu sou mais o melhor repórter, viu? Já perdi, porque estou muito feliz com o trabalho que ele está realizando lá, e então a gente vai colocar até algumas questões que eles enviaram também. O caso do Felipe Angelucci, ele mandou aqui, falando, por que você quer ser prefeito se a gente tem outras maneiras de participar da vida do município? Sei lá, participando de um conselho, como você falou, sendo vereador. Por que se escolheu o prefeito, ou se você já participa de alguma outra forma da sociedade, de atividades aí de conselhos da cidade? Bom, eu participei do Conselho Municipal de Emprego, né, aqui da cidade de São Roque. Participo das associações aí dos contabilistas, né, ONGs, enfim, a gente tá ativo no mercado, assim, né, fui síndico, administrador de empresas. Então a gente tem uma ligação aí direta com a sociedade em todas as situações, principalmente administrativas. O que de fato aconteceu é o seguinte: foi como eu falei no início, o nosso grupo ele acabou. A gente criou um grupo para conversar sobre política, né? Inclusive o Tuto, né? O nosso amigo, a gente já veio aqui uma vez. E aí foi brotando isso aí no coração. Então, de fato, no início eu me coloquei à disposição. À disposição poderia ser como vereador, poderia só participando do grupo, né? Mas aí o pessoal acabou me elegendo como candidato a prefeito. Então você já ganhou uma eleição. Exatamente, pelo menos uma eu já ganhei no grupo, né? Então foi mais ou menos isso aí. Agora, como eu falei, isso aí foi brotando no coração, né? A vontade. E hoje eu quero ser prefeito da cidade de São Roque, eu quero contribuir para o nosso município. Tá, depois eu vou fazer duas, vocês fazem duas também. Mas aí desse grupo, até aproveitando o Tuto, que já foi vice-prefeito, outras pessoas, vocês conversaram até com outros candidatos. Você pensou em uma coligação? Quem que esteve mais próximo de repente ter uma coligação? De repente você como prefeito, como vice, teve uma conversa nesse sentido? Teve sim. Como eu falei, política a gente tem que entender, a gente tem que conversar, dialogar, sempre achar o melhor caminho, né? Então, eu conversei com todos praticamente os candidatos, nós chegamos a ter algumas conversas com o Guto, que me procurou no início, conversamos até com a Lenice, com o Ronaldo, com o Vinícius Montebello, com o Panzarini, a gente foi conversando, né? Que foi tudo muito corrido, assim, então eu acho que as coisas atropelaram um pouco, né? Eu até quando eu encontro com eles, eu converso, né? Falo assim, poxa, pessoal, né, se a gente juntasse a competência, a capacidade de cada um, nós poderíamos fazer tanta coisa pelo nosso município, né? Porque cada um tem um conhecimento, tem uma capacidade, mas enfim, a gente sabe que política funciona de uma forma um pouco diferente, né? Então, hoje estamos aí, de qualquer forma, como eu falei, a gente está se colocando à disposição do município, mas com muito respeito por todos os demais candidatos aí que são meus amigos. É isso aí. Só não conversou com o Cláudio, pelo que eu vi aqui? Então, com o Cláudio eu acabei não tendo essa oportunidade de conversar, né? Eu acho que talvez devido à correria dele também, ou alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu confesso para todos assim que eu tenho um respeito muito grande pelo Cláudio. Eu acho assim uma coisa bacana dele, independente de qualquer coisa, né, de questão de se a gente aprova ou não aprova o trabalho, mas assim, ele é uma pessoa de respeito, né? Eu não vejo, até agora eu não vi ele em rede social ofender ninguém. Então isso é um motivo que eu tiro o chapéu para ele. Simone? Vanderlei, nós sempre olhamos um pouco para a história da cidade, pensando no presente e no futuro. E São Roque já tem alguns episódios registrados em que o prefeito não pôde continuar o mandato. E foi necessário, então, que o vice assumisse. Então, a figura do vice é muito importante, é uma pessoa que deve ter muita representatividade também, e não só isso, mas a competência para gerir a cidade, no caso de, infelizmente, o prefeito não ter condições de concluir o mandato. Então, gostaria que você nos contasse quem é a sua vice. Nós sabemos, né, que é a Suzy Sena, que está aqui presente, mas que você contasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, um pouco mais a respeito de quem é a Suzy Sena, da experiência dela
e do potencial que ela tem para vir administrar a cidade, caso aconteça alguma coisa que o impeça de prosseguir no mandato, caso seja eleito. E a Simone que falou que aconteça uma coisa ruim de jeito nenhum. Vai que você ganha na Mega Sena sozinho e se fala, me desculpa, mas agora com tudo isso aqui não vai dar, né? Mas aí eu sei que se ganhar sozinho na Mega Sena, você vai dividir, você vai colocar no orçamento lá, entendeu? Se por algum bom motivo você não possa continuar. Não é só por motivo de tragédia. Não vamos ver. Até porque vaso ruim não quebra, né? A turma eu tô acostumado a ouvir isso aí, então... Bom, vamos lá. Referente à questão do vice, como na pergunta anterior, né, o nosso grupo vinha conversando, né, com outros candidatos e tudo mais. E a Suzy, desde o início, ela começou a participar com a gente no grupo. Na verdade, eu conheci ela no grupo através de uma outra pessoa, né? E aí a gente foi se conhecendo, eu fui acompanhando o perfil dela como pessoa, né? A forma dela se portar, dela agir, as atitudes, né? E isso foi fazendo com que eu tivesse uma certa admiração pela pessoa da Suzy. Bom, a Suzy, ela é empresária, é do ramo de eventos, de buffet, ela é uma pessoa cristã, né? Eu falo cristã porque não é placa nenhuma de igreja, porque a gente sabe que não é isso aí, mas é a pessoa que tem uma ideologia, né, de cristã, de Jesus Cristo, dos ensinamentos e tudo mais. Acompanhei, pesquisei um pouquinho, até antes de até conversar com ela a respeito dela ser a vice, eu pesquisei um pouco sobre a história dela, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande uma pessoa, né, como você mesmo falou, né, se acontece alguma coisa com o prefeito, o vice assume. E na história dela, ela desde pequena, ela trabalha muito na questão social dentro da igreja e tudo mais. Conhecia a família toda, o esposo dela, né, que trabalha no ramo imobiliário. Então, uma família muito boa, muito bem centrada. E eu vou falar uma coisa para vocês de coração hoje. Se você falasse assim, eu assim, sou feliz, estou feliz pela Suzy ser minha vice, né? Ela tem mostrado assim uma parceria assim fora do comum, né? E às vezes a gente acompanhando um pouco de política, né? Como eu já prestei serviços para políticos, né? Então, a gente vê que às vezes uma pessoa está lá de vice, mas o interesse é lá na frente romper, né, e tentar sair candidato a prefeito, enfim. E isso ela não mostrou em momento algum, pelo contrário, ela mostrou muita dignidade, muito respeito, falou assim, eu estou com o Vanderlei, ele é o meu candidato a prefeito e eu estou aqui para ajudar como vice, para apoiar e a gente trabalhar junto para construir a cidade de São Roque. Então, assim, foi uma coisa que deu muita alegria, né? E eu senti, né? A gente, quando é cristão, a gente tem essa situação de sentir no coração, né? Então, e estamos aí. Eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa comigo, ela vai ter competência, capacidade, coração, principalmente, para tocar a cidade de São Roque. Então tá certo, tá? E não vai dar tudo certo, né? Amém. Os nossos votos são sempre de que dê tudo certo. Nossa relação à saúde, tudo tranquilo. Simone, segunda pergunta para você. Vanderlei, agora mudando um pouquinho. São Roque é uma cidade que tem um problema reconhecido na área de moradia. É considerado uma cidade cara para se viver, os aluguéis são caros, tanto que muitas pessoas de São Roque acabam até optando por morar em Mairinque, por exemplo, em virtude de os preços dos aluguéis serem menores. E além dessa questão, existe uma carência grande de moradias populares e problemas imensos também na área de loteamentos irregulares. Então, isso é um problema que o prefeito que estiver lá tem que enfrentar. Qual é a sua proposta a respeito de tudo isso? Bom, primeiro essa questão dos loteamentos irregulares, eu acho que tem que intensificar bastante a fiscalização, né? Fazer um trabalho junto com a Guarda Municipal, com os fiscais, né? Dar condições para os fiscais realmente estarem na rua e principalmente, né, na parte dos sítios, os locais mais afastados, né? E acompanhar e verificar isso de perto, né?
Tem a questão, às vezes, via satélite, que muita coisa dá para você identificar, por exemplo, quando tem uma queimada, quando uma certa quantidade de árvore está sendo cortada, então dá para conseguir minimizar bastante isso aí, né? Com relação à questão das casas populares, eu acho que assim, as pessoas, né, precisam de dignidade, né? Quando eu falo isso aí, eu vejo assim como um ponto principal o trabalho, né? E, claro, consequentemente, o lar, né? Eu sei que tem assim, condições através do governo federal, estadual, né? A gente fazer casas populares. O que precisa de fato é ver os locais corretos, né? Mas assim, isso está dentro do projeto da gente, né? Eu acho que a gente tem que ir por etapa, né? A gente sabe da quantidade, da situação financeira do município, imagina como vai ser o ano que vem. Então tem que primeiro enxugar as contas, correr atrás de recurso, bater na porta lá dos deputados, né? Principalmente os que a gente apoiou aí, e falar, viu, agora eu preciso de ajuda. Estou lá, represento uma cidade que tem em torno de 100 mil habitantes e eu preciso de ajuda. Se vai ser candidato na próxima gestão, a gente pode te apoiar, pode te ajudar, mas eu quero ajuda para nossa cidade agora. Só em cima disso, passando para lá, mas loteamento clandestino, irregular, como evitar isso daí? Porque o cara vai lá, vende, né, fraciona um terreno, ganha o dinheiro e ele acaba, na verdade, prejudicando o sonho de uma pessoa que comprou um imóvel para sair do aluguel. O cara vai embora com o dinheiro e essa pessoa que tinha um sonho da casa própria é que fica com o problema. É uma situação realmente difícil, né? Por mais que a gente queira, não dá para, né, nenhum prefeito seria suficiente, capaz de poder ver tudo isso aí, né? O que eu acho que tem que fazer é realmente criar métodos para minimizar esse tipo de problema, né? E fazer realmente esse trabalho aí de construir casas populares nos locais adequados, onde tem a infraestrutura, né? Saneamento básico, energia, enfim, para facilitar essa situação para a nossa população. E durante esse período em que você tem acompanhado o que acontece na cidade, vocês, não talvez individualmente, mas enquanto seu partido, vocês já visualizaram em que bairros isso poderia acontecer? Vocês já têm alguma coisa concreta? Bom, eu acho que Mailasque é um local bastante interessante, né? Porque é um local que cresceu e está crescendo bastante. Os lotes lá eles podem ser de um tamanho menores, né? Tem infraestrutura. Eu acho que talvez Vila Nova, né? E aí precisava dar uma olhada aí em outros locais aí, né? Vamos lá, Alain Vianney. Aliás, quero agradecer ao Alain Vianney. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, o Alain Vianney é do Jornal Democrata e está aqui, e os outros jornais. Não, a gente teria o maior prazer em receber outros companheiros, mas só para explicar que o Alain Vianney, a gente está com os nossos parceiros aqui do programa. A Simone, que é a nossa colunista, e o Alain Vianney é nosso parceiro aqui e também trabalha no Jornal Democrata. Então, ele trabalha no Jornal Democrata, mas está aqui por integrar a nossa bancada. Certeza. E eu quero agradecer a família Bocato, né? Hoje lá o Rodrigo, o Maíque, que inclusive estão retransmitindo também e vão compartilhar todas as nossas entrevistas. Então, acho que isso é muito importante. Vamos lá, Alain Vianney. Maravilha, Vander. Em relação ao transporte público, Vanderlei, a gente passou nos últimos anos muitas crises relacionadas ao transporte público, com greves, com processos, com licitações. O que trazer para São Roque em relação ao transporte público? Qual modelo você pensa em implantar em São Roque? Que é uma coisa que a maioria dos são-roquenses usa, que é o transporte público. Bom, a gente tem acompanhado esse problema aí da São Roquinho, Mirage, né, e as dificuldades todas que tem acontecido aí, né. Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, se eu for eleito, a primeira coisa que eu vou fazer é realmente abrir uma licitação. Eu acho que isso tem que acontecer, né? Não tem cabimento a população ficar passando dificuldades, sofrendo aí em relação ao transporte. Antes de eu pensar em ser candidato, a gente fazia alguns projetos sociais e em alguns bairros eu via muito o pessoal reclamando a respeito do transporte. Bom, eu abriria uma licitação com muito cuidado, muita cautela, estabeleceria
processo licitatório, algumas regras assim bem sérias para que fossem cumpridas. Nossa cidade é uma cidade turística. Eu lembro da época do Efaneu, que por sinal tenho muito respeito por ele, embora a gente não tenha contato. Os ônibus que tinha lá, tinha o cacho de uva, folha, então era um trabalho diferenciado, né? Se a gente é uma cidade turística, né, a gente tem a obrigação de levar a imagem da nossa cidade. Então eu acho que essa empresa ela tem que ter isso aí, tem que ser feito um trabalho para que ela realmente se comprometa a atender a população diante das necessidades. Eu acho ainda que com o tempo isso vai passar, né? O pessoal, hoje, as exigências de transporte são muito grandes para alguns bairros, né? Mas a gente tem que tomar cuidado em relação à quantidade de pessoas, né? Porque às vezes também você coloca lá um transporte, um ônibus num determinado bairro e não tem população suficiente, né? Então o ônibus ele vai acabar tendo uma despesa e sem o devido retorno aí. Eu acho que seria mais ou menos isso aí. Você concorda com o subsídio? Porque a prefeitura vinha pagando subsídio até ter essa incorporação, essa intervenção. Você acha que a prefeitura deve pagar subsídio? Eu acho que não. Eu acho que isso aí, o grande problema que eu imagino foi a questão de realmente não ter tido um processo licitatório. Eu entendo, o Cláudio, o porquê dele ter mantido talvez esse subsídio, né? Às vezes diante da necessidade e até tendo essa consciência que às vezes alguns bairros não teria a quantidade de pessoas suficiente, a empresa não tendo condições de manter e ele foi levando. Mas tem que abrir um processo licitatório, tem que pegar uma empresa competente, tem empresas aí com bastante recurso financeiro que é capaz de fazer um processo de gestão administrativa da empresa e ter lucro aqui dentro da cidade atendendo toda a população. Eu tenho plena convicção disso aí, trabalho com algumas empresas, conheço e sei que é possível. Aliás, o pagamento do subsídio já estava previsto, né, já há um bom tempo na lei e começou a ser pago depois, mas já estava ali na questão da lei. Mais uma pergunta, Alain? Eu estava lendo aqui o plano de governo, né? Você diz aqui em redução de gastos necessários. Quais seriam esses gastos, na sua opinião, e quais gastos a prefeitura teve de forma desnecessária, na sua opinião? Bom, de fato, um dos gastos que eu imagino desnecessário é a quantidade excessiva de cargos de confiança, né? Eu acho que não tem necessidade. Nós temos lá, eu conheço boa parte dos funcionários públicos, tem pessoas competentes, capacitadas. Eu acho que o que realmente precisa é um trabalho junto com os funcionários públicos, né? De treinamento, conscientização, condições físicas, equipamento suficiente para que eles possam trabalhar, entendeu? E cargos de confiança, só o necessário. O necessário que eu digo assim, por exemplo, vamos falar aí da parte relacionada à saúde, tá? Então vamos colocar um médico competente, capacitado, de repente até com um salário melhor, né? Porque às vezes eu já ouvi muito falar isso aí, que o prefeito às vezes tem a dificuldade de contratar um médico competente e capacitado para cuidar da parte da saúde por causa do valor, né? Eu até andei conversando com alguns amigos aí, falei, olha, e aí, se eu ganhar, você topa assumir? Falou, o salário, o pessoal já tem essa consciência, né? Falou, não, esse salário não dá. Entendeu? Então isso é uma dificuldade. Então talvez reduzindo, né, o número de cargos de confiança e realmente pagando um valor justo, a gente acaba tendo um profissional capacitado e com vontade de trabalhar e gerir de uma forma melhor. Acho que entrou em saúde e entrou na Santa Casa. É isso aí, Simone? Não é não Santa ainda Casa Santa ainda. Casa, mas... Posso perguntar? Pode, tranquilo. Mas depois vamos voltar para a Santa Casa. Dentro dessa questão mesmo, neste ano, em virtude da pandemia, a eleição ela vai ser mais próxima do início do mandato do novo prefeito. Então, isso requer já uma série de pensamentos, de preparativos. Você já tem em mente pessoas para compor a sua equipe? Já está convocando a seleção, técnico? Então, na verdade, a gente tem conversado bastante, né,
engenheiros, médicos, enfim. Mas assim, o pessoal está se colocando à disposição. É evidente que na hora a gente vai ter que sentar, ver realmente condições de salário, exigências, né? Porque eu acho que é o seguinte, você ganhou, vai contratar, a pessoa ela vai ter que ter o salário que ela acha justo e que realmente seja justo, esteja dentro das condições do município, né? E em contrapartida, a gente cobrar realmente o profissionalismo, a competência da pessoa. Então temos assim a conversa com vários aí. Não tem ninguém com vaga garantida. Não, vaga garantida nem eu. Mandar o currículo. A não ser que a população realmente aprove aí. E já dá para adiantar alguém dessa escalação, Vanderlei? Não sei, não estou sabendo de nada, não. Não, Vanderlei da Qualis. Tá, perdão. Aqui hoje você é o Vander. O entrevistado é ele. Eu falei não, eu não... Perdão. Já é o Vander. Como é que é apresentador burro? Por isso que não ganha eleição. Então, eu acho que por enquanto fica meio assim complicado de você falar, né? De repente você fala e a pessoa lá na frente muda de opinião ou coisa parecida, né? Então, acho que por enquanto, mas se a gente chegar lá, pode ter certeza, né? A gente conhece muito a cidade aí, tem muitos clientes em todos os segmentos, pessoas boas que a gente conhece aí, né? E a gente com certeza vai fazer um trabalho bacana, montar uma equipe profissional, qualificada para poder atender a cidade de São Roque. Tá, mas além do pessoal de fora em cargos comissionados, aproveitar quem já é funcionário, porque aí você acaba não gastando tanto, porque você já tem o salário e vai incorporar um valor de aproveitar o chamado prata da casa. Quem é lá da prefeitura, funcionário concursado? Com certeza, não. Isso é fundamental. Até um dos motivos da gente não querer falar, que eu acho que a primeira coisa que teria que fazer é, chegando na prefeitura, fazer uma reunião com todos os funcionários, conversar com todos primeiro, né? Falar sobre a nossa ideia, o nosso projeto, o que a gente realmente quer para a cidade de São Roque, que é um trabalho de gestão humanizada, priorizando as pessoas, né, com responsabilidade, e dentro desse contexto a gente analisar o perfil de cada um, ter uma conversa pessoal com cada um, e realmente eu tenho certeza que lá dentro, eu conheço alguns, tem um que eu tenho uma profunda admiração para ele, não vou falar quem que é aqui, Quem? Mas é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, e com certeza ele funcionário? É funcionário, tá lá com o Cláudio, mas se eu ganhar essa pessoa, eu quero do meu lado, porque é uma pessoa competente e de muito respeito. Opa, quem será, hein? Quem será que é lá? Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Já que a gente falou de montar equipe, estamos aqui, querida vice, quero agradecer mais uma vez a Suzy Sena presente aqui com a gente. E como é que vai ser a vice? Porque a gente já viu algumas brigas aí, o próprio seu amigo, nosso amigo Tuto, né? Palmeirense, o Tuto, né? Você torce pra quem? Gente boa, Você palmeirense, né? Aí sim, Vanderlei. Aí sim. Palmeirense também? Bom Todos saber. palmeirenses. Viu? Vamos parar esse programa. E aqui, porque falar, palmeirense. viu? Falando nisso aí, vamos atrás do Palmeiras de novo por causa daquele CT lá, hein? Mas que lá a área já foi pra outra coisa. Já né? foi? Eu Então acho vamos que procurar outra, né? Imagine. E trazer pra cá. Trazer pra cá. Outra, mas, por exemplo, a gente já viu, o Tuto foi vice, teve briga lá com o Zito, João Paulo teve briga com o Daniel, o professor Weber com o Cláudio Góes. Como é que conciliar o vice? Você vai botar vice pra trabalhar ou vai falar se fica na reserva, só se acontecer alguma coisa melhor comigo? Como é que vai ser? Não, de jeito nenhum, já falei pra ela, falei, se prepara que você vai trabalhar, você vai cuidar da parte social, né? Vamos estar sempre junto, né? Analisando todas as coisas, mas ela vai assumir a parte social, né? Que é a parte que ela cuida desde pequena, né? Na escola, na igreja, enfim, ela sabe lidar muito bem com pessoas, então essa seria a função principal dela e claro, ajudar em outras coisas, porque você pensa bem, ó, o prefeito ele não vai poder ficar só sentado na cadeira, ele vai ter que ir para Brasília, vai ter que bater na porta, chegar, conversar com o pessoal lá, buscar recurso para investimento na nossa cidade. A gente sabe que o ano que vem vai ser difícil, inclusive talvez até conseguir recurso federal, mas vai ter que fazer. Então, nessas ocasiões, ela teria que estar ali no meu lugar tomando conta.
É isso aí, vamos lá, Simone. E ainda falando em equipe, não é exatamente uma equipe, mas é uma figura bastante importante também na cidade, que é a primeira-dama. Você é casado? Como seria essa questão de uma primeira-dama em São Roque, tendo o Vanderlei da Qualizer como prefeito? O pessoal já quer saber tudo, já quer, vem com o time pronto aí. Então, né? Então, eu não sou casado, eu me separei, né? Tenho uma amizade muito boa com a minha ex-esposa, né? Ela é minha amiga, inclusive se alguém falar mal de mim, se prepara que vai apanhar, entendeu? Então, a gente se dá muito bem. Infelizmente não deu certo, porque faz parte da vida, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é importante o respeito, a amizade, o carinho. Ela é a mãe dos meus filhos, sempre cuidou muito bem das minhas filhas. Tenho um profundo respeito por ela e já mando um abraço para ela aí, que Deus continue fazendo com que ela seja essa pessoa aí muito especial para minhas filhas e para mim também. Eu acho que é isso aí. Às vezes os relacionamentos podem não dar certo por algum motivo, né? A gente não é perfeito, como eu digo, às vezes tem defeitos, mas a gente tem que ter a consciência, saber respeitar e agradecer, né? Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, na vida das minhas filhas, e tem todo o meu respeito. Você tem 4 filhas? Todas mulheres? Na verdade, eu tenho 2 filhas e 2 filhos. Tá, escalhe, quais são os nomes aí? Vamos ver se escolheu nomes bonitos. Então, vamos lá. Tenho o Alcides, que é o mais velho, a turma chama ele de Neto. Tem a Ana Laura, a Ana Clara e o Davizinho, que está com 9 anos aí, o espoleta. É isso aí, ó. Mas figurinha. É isso aí, vamos lá. Alain, vamos entrar na onde agora, Alain? Eu vou entrar na área de turismo. Turismo, Sendo pessoal. uma cidade turística, lendo aqui seu plano de governo, a gente já tem um lugar conceituado, que é o Roteiro do Vinho, mas como expandir esse turismo para todos os pontos de São Roque, usando Mata da Câmara, Pedreira, Morro do Saboó, entre outros locais? Como expandir isso, como fazer, qual é o seu projeto? Então, como eu falei no início, né, ideias, projetos, a gente tem bastante em mente, né? Mas nada melhor do que o próprio pessoal que está dentro da área de turismo, né? Que está trabalhando, eles têm às vezes uma visão muito melhor em algumas situações e podem agregar muito, né? Eu tive reunião com o pessoal lá da Rota do Vinho, conversamos, até firmamos um compromisso relacionado à questão do turismo da cidade. Falamos aí sobre várias situações, né? A questão do turismo no Morro do Saboó, que eu acho que quase morri para chegar até o final lá, né? Porque a gente Subiu? Escalou bom? Sou, rapaz. Tá bem. E o José que está aqui com a gente aqui, que tava tirando uma foto ali, ele que foi comigo, né? Quase que ele teve que me carregar nas costas lá, mas tudo bem. Então, é um lugar lindo, gente, é fascinante, é maravilhoso. Depois que você chega lá, você sofre para chegar, mas a hora que você chega, você parece que você está muito próximo de Deus, o ar é diferente, então é muito bom. Tanto que o pessoal vem muito de fora para fazer a questão... Isso tem sido uma crítica, né? Que as pessoas acabam... Muita gente, e aí eles que até deixando fotos, conta, porque aliás não estão chamando nem de morro, mas já estão falando de montanha de São Roque, né? Então a gente, como você falou, você respeita muito a religião, mas a gente tem que ter esse cuidado também, né? Sem dúvida. Eu acho que o que falta é realmente essa mudança. A hora que você realmente criar lá e fazer com que lá seja um ponto turístico, com fiscalização, a gente vê garrafinha de água jogada pelo caminho, muita sujeira. Então, só que você olha e fala assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, só que bem trabalhado, quantas pessoas gostariam de vir aqui, né? Então, só que a gente sabe que lá é um local particular, então existe uma série de situações... Piso é um piso, né, que... não é um piso, vamos dizer, forte, né? Um piso que ele vai soltando também, o tipo do piso, né? Exatamente. Então tem toda uma análise, um trabalho que tem que ser feito em relação a isso aí. Mas a ideia da gente é a seguinte, como o meu próprio plano de governo aí para a cidade é um plano empreendedor, né? A gente vê, São Roque é uma cidade turística. Mas dentro da questão do turismo, a gente pode trazer muitas empresas, a gente pode fazer muita coisa aqui. Então, o que eu acho que é importante? Essa união, né, com as associações,
com as entidades de classes específicas, né? Porque eles podem agregar muito e a gente juntos, porque ninguém é o dono da verdade. Às vezes a gente tem uma ideia, eu vejo isso no escritório, né? Às vezes eu estou com uma ideia de alguma coisa e eu vou conversar com um funcionário, falo, puxa vida, ele vem com uma outra ideia, falo, nossa, que fantástico. Então, a gente não é o dono da verdade. Eu acho que a conversa, o diálogo com quem realmente está ali ligado, né, ao turismo, a gente pode agregar muito juntos. O prefeito tem que ter a competência, a força de vontade para fazer, né, e buscar conhecimento, buscar e trocar ideia com o pessoal que realmente já está dentro da área. O roteiro do vinho está consolidado e a gente sempre fala aqui, né, porque a gente tem amigos lá, a gente tem amigos no roteiro do vinho, tem amigos no centro, mas a gente sabe do trabalho que é realizado pelo roteiro do vinho, que muita gente começou ali pequenininho e cresceu e graças a Deus está fazendo um trabalho bonito, como muita gente tem a tradição do comércio também no centro, trabalho maravilhoso, mas às vezes fica uma briguinha, só vem turismo para o roteiro do vinho e o centro reclama. O que a gente pode fazer com relação ao centro para expandir esse turismo? Depende do poder público ou depende muito mais dos comerciantes e do roteiro do centro? Bom, é uma coisa que eu também tinha essa visão, achava que realmente todo o turismo ia para o roteiro do vinho, né? Só que conversando com o pessoal, até esse termo de compromisso que a gente assinou com todas as entidades relacionadas ao turismo, entendeu? Então, o turismo do centro, do Saboó, enfim. Então, eles mesmos querem que o turismo cresça em outras áreas, porque eles já não têm condição, às vezes, de atender a quantidade de demanda. Às vezes, 2 horas da tarde, eles têm que fechar porque não conseguem mais atender a população, né? E isso é muito ruim para nós. Você veja bem, a gente está com desemprego, com tanta dificuldade, né? Então, a gente precisa criar novos pontos de turismo, a gente tem que atender essa demanda. E aí, eu acho que vem essa questão do investimento no Saboó, Mata da Câmara, que é lindo, gente. Ali dá para fazer assim, o turismo ecológico, trazer pessoal de fora. O que eu acho que realmente falta, né? Falta a gente levar o nome de São Roque, né? Às vezes, não só a gente esperar o comerciante ir lá divulgar, mas o prefeito criar um projeto, trabalhar aí fora, mostrar, falar, pessoal, olha só a cidade que a gente tem. Olha o nosso turismo, para o pessoal se interessar e vir para São Roque, né? Vir investir, então seria mais ou menos isso aí. Simone, tem alguma coisa de turismo, a gente pode entrar um pouco na saúde aqui da Santa Casa, pode ser? Então é o seguinte, prefeito eleito de São Roque ganha um mandato de 4 anos e vem de brinde a Santa Casa. A Santa Casa vem junto, parece que a Santa Casa é da prefeitura, né? Não dá, o prefeito tem essa responsabilidade. O que se pensa da Santa Casa nesse momento que a gente tem aí, mais uma vez, uma intervenção, né? Uma intervenção branca, mas a gente sabe que é a prefeitura que está comandando. Juridicamente não é esse termo que tem agora, né? Eu até esqueci o termo, mas como é que se vê isso? A prefeitura, requisição, está correta em ter essa postura com relação à Santa Casa? Bom, eu acompanhei um pouquinho essa situação alguns anos atrás, né? Eu também fiz parte do Conselho da Santa Casa, então a gente sabe lá as dificuldades deles, né? O que para minha surpresa eu não sabia realmente o montante da dívida que a Santa Casa tem hoje, que é em torno de 54 milhões. Chegou esse, porque é sempre a dívida é uma dúvida, né? Que sempre tem um valor. Então hoje está em 54. Sim, 54 milhões, então é uma dívida muito alta, a gente sabe que não é fácil de pagar uma dívida dessa aí. Por outro lado, eu acho o seguinte, a gente vai falar um pouquinho... Muitos desse valor são processos trabalhistas, né? Sem dúvida. E é o pior, né? Porque isso aí tem que pagar, uma hora ou outra vai ter que pagar, não vai ter condições. Em relação a essa situação aí da Santa Casa... Eu acho que o prefeito, eles tomaram essa decisão porque talvez na época, né, realmente fosse necessário. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu vejo a Santa Casa assim como né, a história de São Roque se mistura muito com a Santa Casa, né? São 148 anos de Santa Casa dentro da cidade de São Roque, trabalhando pela população. A gente sabe que a Santa Casa ela ficou assim por muitos períodos assim com uma gestão
com dificuldade e a gente sabe as coisas que realmente a gente ouve, né? Porque é uma dívida muito grande. Mas eu acho que é possível, eu acho que a gente tem que trabalhar a Santa Casa, a gente tem que criar um método. Eu sou muito otimista, a minha vida inteira foi assim, eu acho que só não existe solução para a morte se a pessoa não tiver fé. Então eu acho que é possível a gente fazer algum trabalho aí bacana com a Santa Casa e tentar de repente dar uma solução positiva para o município. Mas você manteria na intervenção a requisição? Eu acho que por hora, vamos lá, janeiro caí de paraquedas lá, poxa, deu certo, a população aprovou, falou, esse Vanderlei é meio maluco, mas tudo bem, vamos colocar ele lá. Bom, a primeira coisa que eu faria, até respondi isso aí para o pessoal da Santa Casa, uma reunião, né, com a Irmandade, com os gestores, vamos levantar toda a situação, né, todas as possibilidades, para realmente a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer. Eu sou sempre a favor da parceria, do trabalho em conjunto, né? Eu acho que é possível, desde que todas as pessoas tenham o mesmo objetivo, eu acho que é possível. Mas é uma coisa que realmente vai ter que ter verificado lá na hora. Conversar, não tem Exatamente, vamos conversar e, né, como eu falei, eu sou um admirador da Santa Casa, apesar de tantos problemas que a gente vê lá, eu acho que uma entidade que está há 148 anos trabalhando aí pelo município, né, merece uma atenção, merece um respeito muito grande e a gente vai fazer a nossa parte, né? Como eu disse, eu tenho fé, eu acredito que as coisas podem mudar e eu vou lutar para isso aí. Vanderlei, a Santa Casa, nos seus quase 150 anos já, na verdade, o quadro dela não é mais novidade para ninguém. Porque, principalmente nos últimos anos, uma série de situações vieram à tona, inclusive envolvendo escândalos de corrupção, e que resultaram aí em tudo que nós acompanhamos. Até de falsos médicos. Pois falsos médicos. Inclusive houve pessoa que participou da administração vinda de fora e acabou sendo até presa, depois não soubemos o desfecho disso e nem até que ponto a Santa Casa de São Roque teve implicação nesses processos. Mas não é novidade para ninguém o quadro. Então, será que a população não espera dos candidatos que já tenham uma postura bem definida com relação à Santa Casa? Porque, de fato, só se consegue ver 100% da situação estando realmente no cargo. Mas não seria importante já ter algo mais definido, sendo que é um problema que atinge a população como um todo e não só pessoas de São Roque, porque a Santa Casa acaba atendendo municípios aqui do nosso entorno também. Então, eu acho que eu já ouvi alguns candidatos com uma posição bem positiva, afirmativa em relação a isso aí. Eu, por ideologia, por forma de ser, eu quero realmente analisar os números, né, até como contador, né, porque até então esse número que eu tenho foi através, né, de uma informação da Santa Casa. Quero ver todas as possibilidades. Eu acho que tem que ter alguma saída, né? Se realmente não tiver, a gente tem que buscar outra alternativa. Com muita dor no coração, né? Pelo fato da Santa Casa, né? Toda essa história de São Roque, né? Até esses dias eu estava no site e vi a foto de quando começou a Santa Casa. Quer dizer, é meio triste. Mas a gente tem outras ideias também, a gente quer fazer um trabalho em relação às UBSs, aos postos de saúde, né? Porque a partir do momento que você fala assim, eu estou assumindo uma prefeitura, eu acho que quanto maior é o cargo que Deus te dá, maior é a sua responsabilidade, né? Então você imagina só, né, uma pessoa chegou no hospital e acabou falecendo por falta de atendimento, né? E essa falta de atendimento é uma omissão do prefeito. Quer dizer, de certa forma, talvez ele não entenda, mas ele vai acabar sendo corresponsabilizado, talvez não aqui, mas num outro lugar. Então, E dentro desse ponto da saúde ainda, qual que é o seu projeto para as UBSs? Nós temos ainda UBSs por serem concluídas,
temos problemas nas UBSs dos bairros. As pessoas muitas vezes reclamam, né, pela falta de médico. Enfim, todos esses problemas que gravitam em torno da saúde. Você já tem alguma coisa específica em mente para as UBS? É que são duas em obra, né, do Tabuão Do Iguaçu. e no Bernardino ali. Você acha que dá para tocar essas UBS ou você pensa em outras coisas? Não, eu acho que tem que tocar. O projeto inicial era uma UBS. Em princípio, a minha opinião é concluir como UBS, a não ser que a gente realmente veja uma outra necessidade. Né? Eu tenho visto aí o Cláudio, ele diz que tem um projeto diferente. Uma para a saúde da mulher e a outra para a saúde mental. Né? E, de repente, uma reforma nos outros dois. De repente, pode ser que ele realmente esteja certo, essa seja uma opção, né? E se for, parabéns para ele, a gente vai respeitar isso aí. Só que é ponto primordial concluir as obras, né? Então, essa seria uma das coisas que a gente já tomaria à frente logo nos primeiros meses. O nosso Zé Fernando Rabicchini, ele sempre gosta de falar de Santa Casa, né? Por uma questão de distanciamento, o Zé não está aqui com a gente, mas ele mandou aqui uma pergunta com relação a Santa Casa. Como é que vai ser, na sua opinião, a saúde pós-pandemia? E depois já emendo aqui da Santa Casa na região. Mas o que você acha que vai ser a saúde e atendimento pós-pandemia ou durante essa pandemia, que ainda pode ser que a gente ainda tenha pandemia em janeiro, tomara que a gente resolva até lá, mas como é que você imagina? Bom, primeiro um abraço aí para o José Rabicchini. Bom, esse é um São Paulino para salvar a gente aqui pelo menos, viu? Fazer o quê, né? Como eu disse, ninguém é perfeito, mas tudo bem. Brincadeira, um abraço, José. Bom, em relação a essa situação do Covid, qual que é a ideia? Eu acho que assim que o Cláudio, ele acabou tomando as rédeas aí dessa questão da área da saúde, né? Teve o problema do Hospital São Francisco, né? Que eu respeito muito. Você faria o que o Cláudio fez? Não faria, respeito, foi uma decisão que ele tomou, não vou criticar, entendeu? Eu teria esperado assim realmente mais tempo para tomar uma decisão dessa aí, porque eu acho que é uma decisão muito séria, né, e acaba envolvendo aí até a imagem do município e tudo mais, né? Mas ele assumiu as rédeas e isso aí a gente tem que dar os parabéns para ele, né, dentro desse período. Veio muito recurso, né? A gente sabe do governo federal específico para a pandemia. Eu vi numa live que ele falou que tem usado e ainda tem crédito, né? Ainda para ser usado, até em tese o final da pandemia. Então, mas vamos imaginar, acabou o recurso, acabou a pandemia ou não acabou, independente de qualquer coisa, a gente tem a situação das UTIs aí, né? Salvo engano, acho que é 14 leitos e eles têm um custo alto cada leito eu acho mensal. Que são 10 da Santa Casa e 6 da Unimed, eu acho que são 16, isso, 10 da Santa Casa. Ok, então, o que eu acho? Eu acho que a UTI, ela tem que ter, entendeu? Eu sei que às vezes a gente não sabe como que vai estar o recurso financeiro, mas eu acho que, para mim, prioridade é trabalho, porque eu acho que a pessoa trabalhando, né, tendo condição financeira, ela busca alternativas, né, e a questão da saúde. Eu já passei por muitas dificuldades de chegar num hospital, mesmo pagando convênio, às vezes você passar na consulta e você está lá, de repente a pressão alta, alguma coisa, e demorar 2 horas para te medicarem, entendeu? Então é difícil, saúde tem que ser cuidado assim com muito carinho. E as UTIs, eu vou fazer o possível e o impossível para manter. Se não der, que eu acredito que são muitos leitos, né? Talvez para a nossa cidade e região, então de repente talvez diminuir caso o Covid tenha acabado, né? Deixar uma quantidade de leitos suficiente. E a região, com relação a Santa Casa? Que aí fala, Santa Casa recebe Mairinque, Alumínio, Araçariguama, outras cidades aí. Como é que as outras cidades podem participar de uma maneira mais efetiva? A gente depois vai perguntar isso para os candidatos de Mairinque e de Alumínio, e a gente já teve até a resposta dizendo, olha, o governo já destina uma parte lá para a gente, mas pode ser uma participação mais efetiva? Eu acho como fazer isso, né? Esse que é...
Na verdade, eu acho que é tudo uma situação de realmente ter diálogo, né? Às vezes a gente se comunica internamente dentro do município e às vezes a gente acaba deixando de ter uma proximidade com os vizinhos, né? Então eu acho que tinha que sentar, o prefeito ele tem que fazer reunião, tá conversando com os prefeitos da região, né? Os vizinhos. E realmente expondo a situação, vendo a possibilidade de alguma alternativa, alguma forma de ajudar, né? Antigamente a gente sabe que tinha o Hospital de Mairim, que tinha Ibiúna, entendeu? E hoje não, hoje a gente tem São Roque, né? Que acaba atendendo toda a população. Eu sei que o SUS ele faz um repasse, o repasse ele não é suficiente de acordo com os atendimentos das regiões, né? Das cidades vizinhas, e aí eu acho que tem que ter essa conversa, esse diálogo, né? A gente sabe que se realmente não for possível, nós não podemos deixar assim a situação à deriva. Temos que fazer a nossa parte. Até em cima disso, o que você acha do Plano Santa Casa? Poderia ser reativado como uma forma de trazer investimento para Santa Casa, para os cofres? Então, isso aí, quando cancelaram o plano da Santa Casa, eu falo para vocês que eu fiquei muito triste na situação, apesar de eu ter um outro convênio, né, na época, que acabou saindo mais em conta dentro do grupo familiar e tudo mais, mas muitos funcionários do escritório tinham Santa Casa. Então, isso aí deixou a gente bastante triste no momento, atendia... resolvia bem o problema, era uma receita para a Santa Casa. Eu acho que isso aí o pessoal pecou muito em tirar. Quando eu falo assim do diálogo, da conversa, de tentar achar o caminho e a solução com o pessoal da Santa Casa, esse é um dos motivos, né? Como contador, como empresário, né? A gente tem que procurar achar o ponto de equilíbrio. Quando eu falo disso, eu quero ver quanto a receita, qual é a receita mensal da Santa Casa, qual é a despesa, qual é o tamanho da dívida, qual é a possibilidade de redução dessa dívida, qual é a possibilidade da gente parcelar isso a longo prazo, né? Qual é a possibilidade de aumentar a receita da Santa Casa. Então, essa questão do plano é uma situação. De repente eu vou até mais longe, talvez uma situação de plano em parceria público-privada, não sei, é uma possibilidade de se estudar a prefeitura ter um plano junto com a Santa Casa, não sei, são situações, a gente sabe que existem alguns meandros na legislação em relação à parceria público-privada, mas eu acho que de repente pode ser possível. Né? O importante eu acho que é buscar a alternativa e de fato, assim como cidadão, né? Não nasci em São Roque, nasci em Pilar do Sul, né? Você é de Pilar do Sul? Quem nasce em Pilar do Sul é o quê? Não, pilarense, acho. Pilarense. Pilarense. Eu acho que é. Então, eu saí de Pilar com 3 meses de idade. E né? já veio para São Roque? Não, eu fui para Araçoiaba lá e vivi lá com a minha família. Com 12 anos eu vim para São Roque. Você está aos 12 anos você veio para cá? Com 12 anos de idade eu vim para São Roque, trabalhava com meu cunhado num escritório de contabilidade. Pode falar o nome, como é que chama? Chamava Paloma. Paloma. Aí trabalhei com ele um tempo, mas aí minha mãe ficou doente e a gente sempre teve essa ligação, graças a Deus minha família é uma família muito unida, né? Em relação... somos realmente parceiros e aí a minha mãe ficou doente, eu voltei para lá para ajudar a cuidar dela. E depois se voltou para São Roque? E depois voltei para cá, foi quando eu estudei ali fiz Profic na Brasital. Profic na Brasital, que tinha um rodízio, né? O professor Ângelo Schenacker, uma iniciativa que foi do prefeito Mário Liz, que era um programa de formação, né? E aí você passava pela gráfica, passava... acho que tinha lá desenho, eram 3 atividades. E aí tinha para você escolher onde tinha uma melhor aptidão, não tinha isso? Tinha sim. Você não foi aluno do Tuto lá, não, né? Que o Tuto deu aula lá. Não, o Tuto deu aula, acho que de datilografia, mas eu não estudei com ele, não. Mas eu falo para vocês que foi um trabalho lindo, né? Foi o Mário Luiz que fez? Isso foi com o Mário Luiz e quem coordenava era o professor Ângelo Schenacker. Tem todo o meu respeito ao Mário Luiz, porque foi um projeto assim muito bacana. Eu acho que talvez esse é um tipo de projeto que, se Deus permitisse, eu gostaria muito de voltar para a cidade de São Roque. Eu sei que talvez a gente não tenha até local, né? Porque
a gente tem uma demanda grande, né, principalmente em relação à questão do turismo que a gente quer trazer, quer fazer a cidade ser uma cidade mais empreendedora, e talvez a Brasital faça parte nesse contexto aí, né? Vanderlei, até aproveitando essa história, a sua história, né, a sua experiência pessoal de ter feito esse curso, São Roque tem também uma carência de formação para os jovens, e com isso muitos jovens acabam saindo da cidade para estudar e não voltam mais. Você tem em mente alguma coisa nesse sentido para manter o jovem em São Roque, para que as pessoas realmente permaneçam aqui e não saiam para estudar e acabem fazendo suas vidas em outros lugares? Eu tenho. Se você perguntar para mim exatamente o que eu vou fazer, como eu disse, eu tenho isso em mente, mas eu vou ter que estudar exatamente. Faz parte do nosso projeto de governo, né? É uma cidade empreendedora, é uma cidade que vai trabalhar, investir, apoiar os empresários da cidade, né? E vai buscar alternativas, trazer novas empresas para a cidade, a fim de realmente aumentar a nossa receita. E quando a gente fala disso aí, existe uma necessidade muito grande, que é a mão de obra, e às vezes a mão de obra qualificada. Então, eu tenho uma em mente, até consta aí no resumo do meu plano de governo que eu passei para vocês, a questão da gente buscar junto às entidades, as escolas públicas e privadas, alternativa para essa situação, né? Para realmente a gente poder criar métodos para qualificar o pessoal e, claro, tendo empresas na cidade, a nossa população, os nossos jovens não vão sair daqui para ir para outro lugar. Aliás, essa é uma questão, né? O político fala muito em gerar empregos. O prefeito tem essa condição de gerar empregos. A gente tem aqui a antiga Inal, né? RB, de repente vê uma decisão porque está mais barato a matéria-prima fora do Brasil e vamos parar com... Aliás, estou recebendo informação, outro dia falaram para mim que existe a possibilidade de estar voltando. Olha, gostaria realmente que confirmasse essa informação, seria ótimo. Mas o prefeito, por exemplo, quando uma decisão de uma multinacional, nós vamos fechar uma unidade aí, como é que o prefeito pode tentar solucionar isso, Vanderlei? Bom, eu acho que se é uma situação que vai impactar na população, eu acho que realmente vale a pena uma conversa, um diálogo, né? E se realmente não tiver alternativa, que é possível, né? Esse caso, acho que da Inal, salvo engano, realmente o pessoal queria ir embora e não era um problema municipal, né? Então eu acho que tem que buscar alternativas. Por isso que a gente não pode viver à mercê só de uma empresa. A gente realmente tem que pegar as nossas qualidades, as condições que a gente tem aqui no município e trabalhar o empreendedorismo em todas as situações, inclusive na questão rural, né? Porque a gente fala assim, a gente às vezes tem produtores rurais aí, por exemplo, vamos falar de flores, né? E às vezes você vai no local, é um local bonito, organizado, né? De repente ali dentro daquele local ele pode criar outras coisas e trazer o turista para lá, né? Porque o pessoal de São Paulo, às vezes tem e outras regiões, cidade grande, às vezes ele quer sair, chegar ao final de semana, procurar alguma alternativa, né? E de repente lá, as mulheres principalmente, eu também gosto de flor, fala assim, vamos tem esse local lá em São Roque, né? Vamos lá conhecer. Então chega lá, como outros locais, tem lá um café, tem um restaurantezinho, enfim, eu acho que são possibilidades, né? O importante é o seguinte, eu acho que precisa ter apoio, né? No meu projeto, a gente vai criar a Casa do Empreendedor, que seria um local assim onde a gente pudesse, o empresário, desde o pipoqueiro, ou aquele que vende a pipoca na rua, até o grande empresário, ele pudesse ir lá e recebesse gratuitamente uma consultoria. Às vezes você impede de fechar uma empresa, por exemplo, por uma questão de uma consultoria financeira, da busca de um crédito e outras condições. E eu acho que falta isso. Tive uma reunião essa semana, participei com o Sebrae, né, de um curso, um treinamento, prefeito empreendedor, até firmamos um compromisso, até porque faz parte do nosso projeto, que a gente quer o crescimento da cidade, né? E
não sei se vocês sabem, mas o Sebrae ele vem e ele dá toda a estrutura. Então você dá o local, eles vêm, traz a cadeira, traz o computador, traz isso, aquilo, tudo, entendeu? E você vai ter, a prefeitura ficaria com o gasto do pagamento dos profissionais, entendeu? De fato, o custo não é tão alto de acordo com pela resposta que isso traria para o município. Não, e até em cima disso, essas parcerias do Sebrae, né, temos aí com a prefeitura e a associação comercial tem tido uma participação muito importante nisso, né? Eu acho que é importante. Viu, a gente tem 20 minutos aqui. Sem dúvida. Vamos descer a ladeira aqui? Tá. Então vamos fazer o seguinte aqui. Simone, qual a sua pergunta? Eu quero partir um pouquinho para a área política agora. Política, vamos lá. E depois a gente vai, não esquece da Meu cultura e do Deus. esporte, hein? Política. Vamos lá, Simone. Então você disse que tem 10 candidatos que são vereador. aí, almejando uma vaga. Uma vaga não, almejando 10 vagas lá no Legislativo, na Câmara Municipal. Então gostaria de saber como tem sido o trabalho desses vereadores na campanha e você, eleito, como vai ser o seu convívio com o Legislativo, porque nós sabemos que o prefeito precisa ter um bom convívio com o Legislativo para que possa aprovar os seus projetos de lei, enfim, para que possa caminhar em harmonia. Então, o que você pensa sobre isso? E como ele disse que tem 2 perguntas, depois eu já vou para a próxima na política também. Bom, vamos lá. Então, eu sei que não basta ser prefeito, né, para você governar uma cidade. O prefeito ele depende das aprovações aí, né, do legislativo. E aí o que eu imagino, né? Eu acho que é realmente um trabalho junto com os vereadores, porque eu acredito que às vezes o maior problema é a política de fato, mas não a política verdadeira, é aquela política da briga, da discussão, da inimizade. Então essa é uma situação que eu tenho uma filosofia que eu acho que a quem não ajunta espalha. Né? E eu penso o seguinte, eu, graças a Deus, tenho uma amizade assim grande com todos os candidatos e eu tenho certeza que se eu chegar lá, eu não teria problema nenhum em relação a sentar, conversar, dialogar e realmente mostrar a necessidade que o município tem da gente aprovar algum projeto. Eu acho que os vereadores, eu conheço vários dos que estão lá, inclusive, né? E eu acredito que eles também queiram a mesma coisa para a cidade, que é o crescimento, o desenvolvimento, e acho que dá para trabalhar legal junto com eles. Mas podemos seguir na política. Mas no dia a dia, nós vemos que não é exatamente assim, porque aí entram as questões partidárias, entram as alianças, os interesses, as questões de oposição ao governo. Nesse ponto, quando chegar, porque fatalmente todo prefeito enfrenta isso em algum momento. O que você pensa a respeito disso? Qual tem que ser a postura do prefeito quando houver esse confronto com a Câmara Municipal? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o nosso partido, né? Hoje eu estou com o Partido Avante porque eles foram muito gentil e me deram o partido para poder trabalhar. Mas o maior partido de qualquer candidato, seja vereador, seja prefeito, ele não tem que ser o partido especificamente dele, tem que ser a cidade, né? A gente está falando de pessoas, de responsabilidade de ser humano. Então, o que é a prioridade? A gente tem que ter foco, né? A gente, que eu acho que infelizmente essa questão da política acaba tendo esse tipo de problema. Por que eu falo assim? Hoje a gente vê, às vezes, situações de muita briga, inimizade entre um candidato e outro, e depois um candidato ganha e chega lá, aí os vereadores são tudo contra, porque brigaram com ele, porque discutiram e tal, e a cidade engessa, entendeu? E aí, por isso que eu tenho me colocado realmente à disposição da população de uma forma assim clara e transparente. Eu não tenho inimigos nesse sentido, não vou ter. Eu tenho respeito e eu acho que assim a gente tem que pensar na cidade. Eu acho que seria esse o caminho, foco. Tem mais política? Então vai lá da política aí. Pra Mais gente uma de depois pra política. cultura e pro esporte. Eu já tô dormindo, não é dormindo, é que eu encostei aqui na cadeirona aqui e tal. É que eu tô brigando, tem uma câmera aqui na minha frente, então tem hora que eu faço pra cá, tá, e o Vanderlei não fica me vendo aqui, mas tudo bem. Fica tranquilo, fica tranquilo. tranquilo. Mas eu tô olhando pra você, tá? Tá, tranquilo. Vanderlei,
O prefeito, ele acaba tendo mais opções de governar a cidade de uma maneira melhor quando ele caminha em sintonia com o governo do estado. Nós sabemos que o partido Avante, ele é muito alinhado com o governo Bolsonaro. E o governador João Dória anda em pé de guerra com o Bolsonaro em pé de guerra com o João Dória. Dois pés, né? Dois pés, pois né? É, né? Dois São pés, o corpo inteiro. Os dois pés. E aí, muitas vezes, o prefeito acaba ficando no meio de tudo isso. Gostaria de saber se você tem a mesma... Você é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, com as ideias dele, ou você pende mais para o lado das ideias do João Dória? Como que você vai transitar no meio de tudo isso, uma vez eleito, e os dois, pelo menos, prometem continuar em pé de guerra? Não, eu acho que é o seguinte, a questão Bolsonaro, né? Ele é o nosso presidente, eu acho que a gente tem que respeitar, né, e tudo mais. Eu vejo assim algumas situações de muito radicalismo. Eu não sou radical, né, é uma filosofia minha. Eu não nem direita nem esquerda, eu sou eu. Né? Eu sou eu na minha forma de pensar. Eu acho que tem dois princípios, que um deles é amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente ama, a gente respeita, a gente considera diferenças e tudo mais. Sei que existe essa situação, né, da dificuldade. Precisa, por exemplo, de alguma coisa relacionada lá ao Dória. Viu? Eu não tenho problema em relação à questão da humildade, de ir lá bater na porta e falar: Dória, poxa, esquece, vamos trabalhar junto, não é partido, é cidade. Eu represento uma cidade que tem 100 mil habitantes, né? E precisamos de você, né? E se você nos ajudar, nós também estaremos à disposição para te ajudar. É uma parceria. Porque assim como a cidade precisa e vai bater na porta dele, amanhã ou depois ele também vai precisar bater na porta da cidade e pedir ajuda. Então eu acho que realmente é parceria, é diálogo, é isso aí. É isso aí. Vamos falar podemos falar um pouco de... Uma última em relação a questão da polarização. Você disse esquerda e direita. Você acha que isso cabe no âmbito municipal, ou você acha que as pessoas são mais a favor de uma pessoa e contra outra, e tirando essa esfera da esquerda e da direita? Não, essa questão da direita e esquerda, né, eu respeito todas as ideologias, né, mas assim, tem a minha própria forma de pensar. Eu acho que algumas coisas precisava mudar. É difícil às vezes você entender algumas coisas relacionadas à política. Até eu, como marinheiro de primeira viagem, né, a gente vê algumas coisas e você fala assim, viu, não tem sentido isso aí, né? Quer dizer, vão prejudicar uma população toda porque eu sou de esquerda, ou outra é de direita, ou eu sou de direita, ou outra é de esquerda. Gente, precisava acabar com isso. A gente precisa mudar essa filosofia, criar uma forma de fazer política de novo, assim, nova, né? Política voltada realmente ao ser humano, à pessoa, à responsabilidade, né? A compromisso, né? Às vezes eu paro assim, fico pensando, eu como empresário, né, eu sempre tive uma preocupação muito com meus funcionários, com tudo, porque eu acho que qualquer coisa que a gente faça, a gente que é cristão, né, a gente um dia vai prestar contas disso. Então eu tenho muito medo em relação a isso aí, né, porque acho que, como eu falei, princípio, ame teu próximo como a si mesmo. Eu acho que é responsabilidade. Eu acho que se hoje a gente parasse para pensar nessa situação do amor ao próximo, viu? Não teria briga, não teria confusão. Talvez tivesse, por exemplo, hoje, não teria todo esse monte de partido. Talvez tivesse uma união e todo mundo trabalhando por um propósito para o bem de todos. Então, eu não sei se eu estou meio perdido nisso aí. Não é sonhar demais, às vezes, porque a gente... é um sonho, poxa, eu também gostaria, mas não é sonhar um pouco demais, Vanderlei? Infelizmente, isso que eu ia perguntar para você. Você coloca no plano de governo, é bonito, a gente fala tal, mas na hora de realizar, não só a parte de ter a máquina lá para fazer a estrada, tal, o relacionamento entre as pessoas. Isso não é a coisa mais difícil, rapaz? Eu acho que tá tão difícil esse relacionamento e você é aquele que tá procurando isso daí. Mas o relacionamento entre as pessoas, a gente vê nas redes sociais, tá uma loucura, Vanderlei. Eu sei, você tem toda a razão. Realmente, cada dia que passa, às vezes fica mais difícil as coisas mudarem. Né? Mas assim, eu quero sempre ter a minha consciência de que eu fiz a minha parte em todas as situações. Às vezes, se a gente não lutar para tentar mudar as coisas,
as pessoas vão mudar a gente. E eu acho que isso é ruim. Então, às vezes, é que nem eu falo assim, você quer ser prefeito? Eu falo, eu adoraria, eu quero ser prefeito. Mas a qualquer custo? Não. Eu acho que algumas coisas como princípios, valores, respeito, né? Não significa, gente, que eu sou perfeito, que eu não cometo erros, eu também sou ser humano e todo ser humano está sujeito a falhas no meio do caminho, do percurso. Mas por princípios, assim, muita coisa eu jamais passaria por cima, né? Só pelo fato de realmente ser prefeito, que é uma coisa que eu gostaria pelo bem da cidade e de trabalhar pela população. Vamos entrar aqui nos 10 minutos finais aqui, esporte e cultura, perguntas inclusive do nosso Zé Fernando Rabechini. Cultura, sempre se fala da cultura, tal. O que se pensa para a cultura? Como a prefeitura pode apoiar a cultura e principalmente esse pessoal que está sofrendo demais com a pandemia? Muita gente ficou sem trabalho, em bares, restaurantes, shows. Como é que você vê a cultura? Então, eu acho que graças a Deus está tomando um caminho aí no mundo, né? A gente está na faixa verde aí, as coisas já estão dando uma mudada. Você acha que abriu muito cedo para a faixa verde ou tá na hora certa? Não, eu acho que não. Eu vou falar bem a verdade para vocês, se vocês verificarem, até eu fiz uma matéria no Democrata na época do Covid, né? Eu teria tomado outros tipos de providência, né? Talvez eu tivesse errado, né? Mas enfim, eu teria... Você bateria de frente com o Dória? Então, eu ia tentar buscar alguma alternativa, né? Porque foi muito... Isolamento vertical com pessoas... Exatamente, de repente, porque foi uma situação muito difícil, né? Eu vi muitas empresas fechando, assim, e a situação da dificuldade de cada um. E hoje você para e pensa e você vê que se o pessoal hoje mantém distância, faz o uso das máscaras, né? Do álcool em gel, a coisa diminuiu, entendeu? Se esse procedimento tivesse sido tomado na época, talvez fosse diferente, mas veja bem... Mas a gente tem casos ainda, hoje tem gente, né? Tem, mas diminuiu bastante, né? Pelo menos é o que a gente tem visto. A gente está vendo lá na Europa um aumento, né? Claro, a gente está torcendo para não chegar aqui, mas você acha que poderia ter sido diferente? Não, eu acho assim que poderia ter sido diferente. Não significa que eu ia acertar, né? Ou errar. Meu respeito total assim pela atitude do Cláudio, como eu já falei lá atrás, ele fez um belo trabalho. Eu teria tomado essa providência, talvez eu teria tentado pelo menos de uma outra forma, até porque talvez pela condição minha de contador e ter visto realmente o sofrimento das empresas que se fecharam, dos funcionários que perderam o emprego, né? Então talvez realmente eu pensaria um pouco diferente. Mas o que pode ser feito pela cultura, pelo artista, planos para atender? O que pode ser feito para incentivar a cultura na cidade, né? Que sempre está ali no palanque eleitoral, mas a gente vê que muitas vezes não vai. Esquecida, né? Depois de algum. Então, voltando à questão do próprio empreendedor, gerar recursos, né? Eu acho que a gente teria que voltar a algumas festas da cidade. Por exemplo, eu conversei isso com o pessoal do Roteiro do Vinho, né, de repente voltar à festa do vinho, né? Tem a Expo Floral, existe. Você acha que a Expo não... Eu acho, assim, eu acho que talvez pelo olhar empreendedor, eu acho que se fosse a festa do vinho seria diferente. É uma opinião minha, mas como eu disse lá no princípio, acho que tem que conversar realmente, dialogar com o pessoal que está dentro do segmento para ver o que eles acham, se eu estou certo ou estou errado. Mas eu acho que teria que voltar Festa das Nações, entendeu? Evidente que nós temos aí a situação do Covid ainda, né, que a gente não sabe como vai ficar. Eu creio, assim, que a partir do ano que vem as coisas vão voltar totalmente ao normal. Você acha que com esses eventos seria um espaço para a cultura, tá? Estaria ali o que se pensa para a cultura. Exatamente, eu acho que isso aí vai trazer o turista, nós vamos estar trabalhando a nossa cultura, né? Porque a festa do vinho foi as primeiras festas, quem participou, né? Eu peguei acho que 2, né?
Nossa, era fantástico, e eu acho que isso aí seria um atrativo grande, além de a gente estar fomentando a nossa cultura. Outra coisa que eu penso, assim, eu acho que a gente teria que ter um museu da cidade, né? Eu tenho conversado com várias pessoas que têm equipamentos antigos relacionados ao vinho, relacionados à cidade, e isso poderia ser trabalhado, né? Eu acho que uma questão, talvez, de um trabalho bacana, conseguir recurso, montar um teatro na cidade, a questão do turismo do centro, que a gente acabou não falando, né? Eu acho que você até perguntou, acho que acabei passando despercebido nisso aí, até peço desculpa, mas a situação entre o porquê não pode ocorrer o turismo no centro, eu acho que dá para trazer, ter festa, como você vai em outros lugares, em Budas Artes e outras cidades, e o pessoal está fazendo um showzinho lá, entendeu? Tem uns artistas na praça, enfim, eu acho que a gente pode fazer isso aí, a gente pode fazer crescer o centro da cidade, mas isso não depende só do prefeito. O prefeito tem que fazer o trabalho dele, junto com a Câmara de Vereadores, né? Querer idealizar o projeto para a cidade, buscar recursos, enfim, mas a população do centro, os empresários, o comércio local, eles têm que realmente entender isso aí. Eu acho que é um projeto conversado com todos, porque a decisão e a forma deles agir vai impactar muito. Até em cima disso, mas como fazer as pessoas absorverem essa cultura? Para não ir em outras cidades, em São Paulo, em Sorocaba, em outros lugares, porque vamos dizer que São Roque não tem um teatro, não tem espaços culturais. Como que você pode fazer com que as pessoas não saiam de São Roque e comecem a absorver as próprias culturas locais? Eu acho que tem que ser um trabalho aí realmente direcionado dentro da cidade, de marketing, enfim. Eu vejo assim que, na verdade, a publicação, aquilo que a gente quer levar para a população, a gente tem que fazer. Quando eu falo assim de levar a imagem da cidade de São Roque para fora, também, não é só para fora, é internamente, levar para a população o que a gente tem de bom aqui e incentivar a população a participar. Fazer o seguinte aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo aqui, nós estamos com 1h26, vamos fazer assim, tem 4 minutinhos, então vamos tocar até 1h30, 1h30, aí a gente vai pedir para ele fazer as considerações finais. Então, vamos entrar no esporte? O que você pensa para o esporte? Até a pergunta aqui do nosso Zé Fernando Rabicchini, que a gente pode fazer pelo esporte? Bom, eu acho que a gente tem que primeiro incentivar os nossos atletas, trazer o CT do Palmeiras para cá de volta. Tô brincando, mas eu acho que voltando à questão do que é o nosso foco principal, que é o empreendedorismo, a gente buscar e visitar, sei lá, o Palmeiras, Corinthians, enfim. Eu acredito que a gente consegue trazer isso para a cidade. E fazer um trabalho que eu acho que eu dei uma estudada no que o Efaneu fez na época, na qual que era a ideia dele, era muito bacana, porque o próprio Palmeiras, né, que viria para cá, ele ia fazer um trabalho com os alunos das escolas, né? Então... Mas não poderia também usar os clubes que já tem na cidade, como o Paulistano, como o Grêmio também, em vez de trazer essas equipes grandes, apoiar esses clubes da cidade, fazer uma parceria para tentar colocar jogadores da própria cidade, e não só também no futebol, né, como vôlei, basquete e outros esportes que às vezes ficam meio fora aí dos holofotes. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem que ser, quando a gente fala da questão do esporte de um modo geral, a gente tem várias coisas. Tem a questão do skate, enfim. Essa questão do CT, ou de trazer algo grande, que eu acho que isso também impactaria lá fora. Mas não significa que, por exemplo, eu deixaria de lado, né? Por exemplo, o nosso Paulistano, o próprio Grêmio, enfim. Eu acho que tem que ser feito um trabalho, né? Aí a gente tem lá um amigo lá, que é o Ricardo, né? Que é um cara fantástico, que faz um trabalho bacana, e eu acho que é isso aí. Na ocasião, a gente tem que sentar com os profissionais, com as pessoas competentes, buscar mais ideias, entendeu? Realmente para fazer o melhor. Nós temos a nossa ideia do que a gente acha que é bom, mas conversando com as pessoas do próprio segmento, a gente acaba construindo algo talvez muito melhor. Então, e para levar esse esporte para garotada nos bairros, e porque a gente tem que ver também hoje que tem muita garotada aí que está mais ligada no videogame, jogos que no próprio, nos eletrônicos. Sem dúvida.
Sem dúvida. Mas atender. Bom, quero agradecer aqui ao Jornal Democrata, que compartilhou, as outras pessoas que compartilharam em grupos também, muito obrigado. Ao Correio do Interior, o Igor Juan, que compartilhou aqui também, obrigado, né? Aliás, vocês quer falar desse detalhe? O Igor botou a manchete que você ia tirar a roupa aqui, rapaz. Né? Isso aí foi. Não, eu não, até maneira de parecia notícias populares. Assim, mas tudo bem, né? Tranquilo, né? Guarda o distanciamento regulamentar. Espera aí, pessoal. Eu já fui muito em vestiário de time de futebol, daquele tempo que ia no vestiário e falava, guarda a distância regulamentar. Eu já estava na época da pandemia, viu? Já amarrava o microfone lá, viu? Mas vamos lá. Não, na verdade, eu tinha conversado com o rapazinho do jornal, né? Eu tinha uma ideia. Quando se fala rapazinho no bom sentido, né? Antes que alguém fale alguma coisa, eu falei com o rapazinho lá. Né? Um rapaz do jornal lá. E qual que era a ideia? Na verdade, a minha ideia era fazer uma homenagem a todos os trabalhadores, né? E aí eu comentei, falei assim, vou tirar a roupa, porque eu mandei fazer uma camisa, uma camiseta, né? De trabalhador, né? Gari, enfim. Porque ontem foi o dia do Gari, você foi Gari com muito respeito, você teve essa profissão tão honrada. Sem dúvida, sem dúvida. É um pessoal que merece muito respeito. Para mim foi uma experiência de vida muito grande. E eu queria fazer essa homenagem, né? Mas daí ficou a situação de tirar a roupa, eu falei, puxa vida, imagine. Então você ia tirar só a camisa? Não, a ideia era, eu ia tirar a camisa e fazer a homenagem para eles, né? E a então homenagem eu quero fazer de qualquer forma, independente da camisa. É só a camisa que você ia tirar? Só a camisa. Não, porque a gente só está mostrando... Não, até porque... Senão todo mundo ia... Primeiro você ia perder o programa, viu? Também, né? Um programa familiar. Primeiro você ia perder o programa e a turma ia jogar pedra aí, ó. Meu Deus. O Vanderlei da Qualice, para fechar... Se a moda pega depois, né? Nós temos quantos outros candidatos ainda? Então. O Vanderlei Divino Antunes, né? Vanderlei Divino Antunes, meu xará. O meu é com V e com I, o dele é com W e com I, né? Da Qualizer. Já adotou. E agora a gente deu aqui 1h31. Então eu vou fazer o seguinte: 3, 4 minutos aí para suas considerações finais. A gente quer agradecer, desculpa por alguma brincadeira. Você sabe que o nosso objetivo, né, é que a gente está tratando a eleição com... Não, é ter um papo descontraído, para que o candidato possa ficar à vontade e vai passando as informações, entendeu? E esse é o nosso objetivo, e que os candidatos possam passar a mensagem e que o eleitor possa tirar proveito. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Vanderlei. Bom, primeiramente eu que agradeço aí profundamente vocês, agradeço toda a população de São Roque aí que tem visto as matérias da gente. Eu sei que às vezes é muito chato na rede social ficar postando, então eu tomo um cuidado em relação a isso, de ser o mínimo invasivo possível, né? Pra vocês terem uma ideia, eu nem fui pra rua ainda fazer campanha, mas se Deus quiser, a partir da semana que vem a gente vai em todo o bairro, vamos bater na porta. Pessoal, por favor, atende, não bate em mim, não. Eu tô aprendendo, eu sou político de primeira viagem. Até quero fazer um comentário com vocês para que todo mundo saiba. Eu tenho uma certa dificuldade com câmera, com tudo. Hoje eu passei mal até, falei, acho que eu não vou nem conseguir chegar lá. Mas assim, eu antes pedi para Deus que Ele me desse força, porque para mim essa questão da política, a gente está sendo uma experiência muito grande, né? Há coisas que eu não fazia, eu estou aprendendo a fazer, a falar em público, assim, né? A gente, apesar de ser empresário, a gente tem algumas limitações. Então, só essa situação, os contatos que a gente já está tendo, é um motivo assim de muita gratidão, gratidão a Deus, gratidão às pessoas, né? Vocês que vêm, tranquiliza a gente num momento desse aí. E, olha, gente, muito obrigado mesmo. E nas considerações, que eu quero passar para a população, né? Eu tenho recebido assim muita mensagem, WhatsApp, mensagem de
mães, né, pedindo emprego para os filhos, para os jovens, o jovem que está com depressão porque não tem emprego é uma dificuldade muito grande, porque quando você está com 16 até os 18 tem a questão militar e tudo mais. Experiência. Né? Exatamente, experiência, e às vezes até a gente acaba tendo essa cobrança. Eu acho que a gente precisa mudar tudo isso aí, né? O que eu quero é uma cidade empreendedora, uma cidade que realmente tenha emprego, né? Que a gente traga empresas para cá, que a gente melhore a receita do nosso município e que os nossos jovens tenham um emprego, né? Que a gente pare de ter essa tristeza de às vezes ver um jovem, não só um jovem, as pessoas mais velhas. Gente, olha, eu tenho recebido tanta gente no comitê, até hoje a gente estava falando, pessoal pedindo emprego, pedindo trabalho. Gente, trabalho é uma necessidade, é dignidade. E a gente não dá para a gente viver uma cidade engessada, com dificuldade para fazer abertura de empresa. Estou falando isso aí não como contador, é porque eu vejo realmente uma necessidade. O Sebrae, ele dá toda a estrutura, toda a orientação, até treinamento, para que uma abertura de empresa saia em 24 horas, entendeu? Nós precisamos criar métodos de centralizar todos os órgãos públicos no mesmo lugar, fazer tudo o que for possível para que uma empresa saia no dia e que essa empresa já pague a taxa de licença para a prefeitura, já entre recurso para o município, né? E que já dê emprego para o jovem, né? E assim é isso que a gente espera para a nossa cidade de São Roque. Com sustentabilidade. 1h35. Obrigado, Vanderlei. Foi certinho no tempo aí. Obrigado, né? Que nem o Enéas. Olha, é isso. Eu quero agradecer ao Vanderlei da Qualizer. Suzy Sena, obrigado pela sua presença aqui, né? Prazer em conhecê-la, né? E a gente quer comunicar que amanhã nós vamos continuar com as nossas entrevistas. Os candidatos a prefeito de São Roque. Amanhã, sexta-feira, o atual prefeito Cláudio Góes. Na segunda-feira, Ronaldo Alves. Na terça-feira, Montebello, Vinícius Montebello, né, o bombeiro Montebello. Na quarta-feira, Cutuíça. E na quinta-feira, o Carlos André Panzarini. Aí a gente tem na sexta-feira que vem os candidatos a prefeito de Mairinque, começando Kelly, na terça, dia 3, Gemente, no dia 4 de novembro, Monteiro, no dia 5 de novembro, Eduardo Tomás, no dia 6 de novembro, Rafael da Ípica. No dia 9 de novembro, os candidatos de alumínio começam, a doutora Ana Paula, segunda-feira, e no dia 10, o Eduardo da Delegacia. Todos os candidatos foram convidados, apenas o atual prefeito de Alumínio, Bimbão, que não demonstrou interesse em participar. Então todos demonstraram interesse, com exceção do Bimbão, e depois a gente foi conciliando a agenda. Felizmente, por enquanto, a gente está tendo a confirmação de todos, a gente sabe que a agenda é apertada, e aí, de repente, pode ser que a gente tenha algum problema, mas tomara que a gente tenha a presença de todos. Vanderlei, obrigado pela presença aqui, um grande abraço, hein? Obrigado, um abraço para vocês, até mais. Quero agradecer ao nosso Jair Ribeiro, nosso presidente, por todo o empenho aqui, deixando toda essa estrutura. Obrigado, Jair. Não vai nem dar um boa tarde, Jair? Não. Guilherme, na retaguarda técnica, o nosso Lucas Berlato também, muito obrigado pelo carinho de todos. Simone Júdica, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que foi bom a gente bater esse papo aqui e a gente vai receber os outros amigos, como a gente tem colocado aqui, e a gente espera que ao final de toda essa disputa os ganhadores sejam São Roque, Mairinque, Alumínio, Ibiúna, Araçariguama, que as cidades vençam, isso é muito importante. Obrigado, Simone. Obrigada, Vander Luiz. Obrigada ao Vanderlei da Qualizer. Desejo sucesso aí na sua empreitada. E desejo também que permaneça com a fé e esse espírito conciliador que certamente só fará bem, né? Não só a você, mas a todos. Pois não, fechou? Só terminando, não, agradecendo desculpa. também a nossa audiência e a você pelo privilégio de participar desse momento, dessa rodada de entrevistas que é tão importante para esse momento da nossa São Roque. Isso aí. Só que um detalhe, foi uma sugestão do nosso Jair Ribeiro, que os candidatos que vão participar podem mandar perguntas para os outros candidatos. E a gente deu o prazo de hoje até 3h30 da tarde, se os outros candidatos de São Roque quisessem mandar uma pergunta para o Vanderlei. Não tivemos nenhuma pergunta. Então está esclarecendo, mas você, Vanderlei, está convidado a mandar pergunta para os outros candidatos até 1 hora antes do início da entrevista. Foi uma boa ideia do nosso presidente Jair Ribeiro, viu? Boa ideia. Daqui a pouco eu vou assumir essa ideia. Obrigado, Jair. Obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais uma edição. Alain Vilani, dá o seu boa tarde. Quero Alain. agradecer ao Vander, a presença especial da Simone, desejar sorte pro Vanderlei nessa empreitada, que Deus abençoe você, sua família. E amanhã tem o nosso
atual prefeito de São Roque, Cláudio Góes, sendo entrevistado aqui no Linha Aberta. Valeu, um grande abraço a todos, valeu, um grande abraço, até amanhã.